Tendrá a su cargo el desarrollo del tema límites y regulación de la inteligencia artificial desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La doctora Larisa Maya Freitas Salerno Miguel Santos es doctoranda en Función Social de Derecho por la Facultad Autónoma de Derecho, eh, doctoranda en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España, maestra en Derecho, profesora de Derecho Empresarial de la Facultad de Derecho de Franca. Adelante, preciosa doctora, tiene 10 minutos para su presentación. Muito obrigada, professor Jorge. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à coordenação, a todo mundo que está envolvido na organização desse maravilhoso evento. Para mim é sempre uma honra poder participar de eventos com pessoas, com professores, com pesquisadores de tamanho renome. Então, muito obrigada na pessoa agora do professor Jorge, mas também de todos os coorganizadores desse evento maravilhoso pela oportunidade de podermos, numa tarde tão agradável, dialogarmos sobre assuntos de tamanha importância e relevância. Quando eu pensei no tema para falar aqui com os senhores e as senhoras hoje, eu pensei em trazer um pouquinho ou um lado da visão das problemáticas que essa interação entre direito e tecnologia nos apresenta hoje. Nos apresenta a nós como pesquisadores do direito, ou sob a perspectiva da dificuldade que nós temos, ou do direito, né, que o direito tem de acompanhar as modificações sociais e as modificações jurídicas que o mundo tecnológico nos apresenta sob a perspectiva dos direitos fundamentais. Quando nós falamos hoje nas relações que são criadas pelo mundo digital, a gente sai de um campo ou de um escopo de estudo somente de relações advindas de direitos patrimoniais disponíveis e a gente vai chegar em pontos de atrito com direitos existenciais ou aqueles regulados e protegidos pelos nossos direitos fundamentais. Então, essa magnitude das relações jurídicas, ela reverbera para além de questões patrimoniais e vai adentrar nossos direitos como privacidade, nossos direitos como liberdade de pensamento, como liberdade de crença, enfim, nos nossos direitos que nos são mais caros. E sob essa perspectiva, como o direito e como nós, como pesquisadores, podemos contribuir de alguma forma para trazer para o debate a importância e a relevância dessa internacionalização que esse evento, por sinal, nos possibilita fazer. Eu acredito que os problemas que nós vivenciamos aqui no Brasil em decorrência das relações jurídicas digitais ou surgidas, advindas das novas relações digitais, não são um problema do Brasil. Eles são um problema que a todos os países, a todos que estão aqui participando e a muitos outros, acredito que sejam os mesmos. Quando falamos hoje em regulação das questões ou dos direitos ou das problemáticas advindas da tecnologia, o primeiro ponto que eu gostaria de traçar aqui com todos é a dificuldade da própria regulação. E não é a dificuldade da regulação sob um ponto de vista de nós termos em cada país leis ou ferramentas jurídicas que nos permitam, de alguma forma, ou nos deem amparo de alguma forma, para tentar solucionar ou mitigar os conflitos advindos dessas relações digitais. Mas eu falo aqui da questão da limitação territorial mesmo. As relações jurídicas advindas da tecnologia, do mundo digital, ela não é regionalizada. Então, como uma legislação pode ser? Como uma legislação, como aqui no Brasil temos o Marco Civil da Internet, estamos aí em discussão para uma regulamentação com relação às Big Techs, as grandes Big Techs, né? Que o professor, na explanação anterior a mim, até pontuou um pouquinho sobre, mas os limites dessa própria regulamentação. Porque, veja, essas relações não são regionalizadas. Existe uma extraterritorialidade e uma descentralização dessas relações advindas do ambiente virtual que legislações pontuais de cada país não são capazes sozinhas
de solucionar. Quando a gente fala na manipulação algorítmica, por exemplo, ou em algoritmos discriminantes, que muito tem se estudado e falado, a gente entra numa perspectiva da seguinte forma: o quão imparcial é um algoritmo cuja criação é de um ser humano que não é imparcial? Um dos desdobramentos. Quais são os limites da utilização da própria inteligência artificial sobre a perspectiva daquilo que ela pode afetar nossos direitos e nossas garantias fundamentais, como direito à imagem, direito à privacidade, direito ao livre pensamento, à liberdade de crença, à liberdade política, enfim, essas repercussões não são localizadas. E legislações em cada um dos países talvez não sejam suficientes ou sozinhas consigam alcançar a complexidade e as problemáticas que esse ambiente virtual nos proporciona ou nos apresenta. Junto a isso, então, a gente pode pensar, ou a gente pode trazer aqui, discussões que vão tentar, de alguma forma, alcançar essa descentralização das relações jurídicas ou das relações advindas do meio virtual, para tentar trazer para nós uma perspectiva de tentar transformar uma vigilância, e eu não estou dizendo aqui uma vigilância da perspectiva de uma censura, mas uma vigilância no que diz respeito à possibilidade de o direito organizar e solucionar conflitos que saem de uma limitação territorial de um único país. Porque quando a gente fala em redes sociais, quando a gente fala em perfis sociais, em você publicar uma foto sua aqui, e essa foto poder parar em diversos países, isso sai da limitação territorial que a gente, num direito mais antigo e conservador, a gente tinha de relação jurídica. Então, como que a gente pode, em termos internacionais, com esse diálogo internacional extraterritorial, poder trazer aqui discussões que possam nos trazer caminhos para observar ou para a gente tentar, de uma certa forma, amparar a proteção aos direitos fundamentais, e não só fundamentais, ou qualquer afronta a direitos que porventura nasça em decorrência desses ambientes. Muito tem se falado em direito internacional, eu gosto muito dessa perspectiva que é de hard law e soft law. Sim, nós temos tratados internacionais, nós temos acordos internacionais que nos vão trazer obrigatoriedade de observância, que nós vamos ter aqueles países que vão aderir ou não, e por isso eles vão vincular aos que se aderirem, mas quem sabe a gente começar a pensar em questões internacionais ou em mecanismos, instrumentos internacionais que, a despeito de não terem uma força normativa igual a de um tratado, possa, de alguma forma, nos trazer um amparo e uma colaboração internacional entre os países para tentar trazer uma proteção e uma garantia no caso de eventuais afrontas ou violações aos direitos fundamentais das pessoas envolvidas nesse mundo virtual. Então, quando a inteligência artificial é utilizada de uma forma a prejudicar indivíduos que não são do país onde tal violação aconteceu, como a gente faz para que haja uma sanção ou que haja, de alguma forma, uma reparação por aquele dano causado? Então, essas questões são apenas algumas do quão grande é o universo virtual e o quão grande essas relações dentro desse mundo digital nos proporciona. E junto com isso, a gente tentar criar de alguma forma mecanismos de mentalidade social ou de pensamento da própria sociedade na utilização dessas ferramentas, para que nós, como indivíduos, tratemos os instrumentos digitais e virtuais como aquilo que eles são, instrumentos para melhorar ou para nos oportunizar coisas que antes nós não poderíamos. E não que haja uma inversão disso de uma forma que nós passemos a ser instrumento do digital. Somos analógicos e não podemos nos esquecer do nosso principal lado,
que é o lado analógico, e trazer o digital para, de uma certa forma, nos auxiliar nesta vida, e não o contrário. Sobre isso, então, são apenas reflexões que eu gostaria de colocar aqui para vocês, em um artigo que estou trabalhando, que, para a gente pensar desta forma, em mecanismos de trazer ou de oportunizar extraterritorialidade para alcançar essa descentralização de relações jurídicas que o ambiente digital nos proporciona. Eu agradeço a companhia de todos nessa tarde, agradeço a atenção. Muito obrigada, professor Jorge, e devolvo a palavra ao presidente. Agradecemos la valiosa participación y sesudas reflexiones de la distinguida doctora Larisa Maya Freitas de Salerno. Esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias.